Nessa primeira questão, você tem aí uma tirinha onde mostra um passageiro, né? O motorista lá dirigindo seu carro, o passageiro está dando uma cochilada, sem cinto de segurança, de repente o carro dá uma brecada, e aí já no quadro seguinte, o cara já aparece morto, né? O cara pergunta, você morreu de quê? Aí o cara responde, eu morri de inércia, né? E aí nós sabemos que essa primeira questão vai trabalhar exatamente com a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Ele vai dizer o seguinte, ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro... Galera, vamos lembrar do seguinte, o que é que vai nos dizer a primeira lei de Newton? Aí vamos lembrar o seguinte, ó, a primeira lei de Newton vai dizer para a gente que se o somatório de todas as forças que atuam sobre um corpo for zero, ou seja, se a força resultante que atua sobre um corpo for nula, nessa situação eu posso ter duas condições de equilíbrio, duas situações de equilíbrio. A primeira delas é que o corpo pode se encontrar em repouso ou o corpo pode se encontrar numa situação de movimento retilíneo uniforme. Beleza? Preste atenção que se a força resultante é nula, ou o corpo se encontra em repouso, ou o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. Essa situação de repouso é o que você conhece como uma situação de equilíbrio estático. E essa situação de movimento retilíneo uniforme, onde o vetor velocidade permanece constante, é uma situação de equilíbrio dinâmico. Caveira, o que é que essas duas situações de equilíbrio têm em comum? Galera, falou em situação de equilíbrio, a aceleração igual a zero. Porque vai ser o seguinte, ó. O que é que vai dizer o princípio da inércia? Todo corpo que está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Todo corpo que se encontra em movimento, por inércia, tende a permanecer em movimento. Tá? E a inércia é exatamente a resistência de um corpo a sofrer uma alteração no seu estado de movimento. Inércia é uma característica natural dos corpos em resistir a qualquer mudança no seu estado de movimento. E, lembre-se, na dinâmica, a causa do movimento é uma força. Se você quer mudar o estado de movimento de um corpo, necessariamente tem que existir a aplicação de uma força. E aí, se você se encontra num sistema isolado, o que é um sistema isolado? É um sistema onde a força resultante é igual a zero. Para um sistema isolado, ou o corpo se encontra em repouso, equilíbrio estático, ou o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Nessas duas situações, a aceleração é igual a zero. São situações de equilíbrio. Beleza? E aí, o que é que vai dizer a segunda lei? Se eu quiser tirar um corpo do seu estado de equilíbrio, sobre esse corpo deve atuar uma força. Para que aí essa força faça o corpo adquirir uma aceleração. E ao adquirir uma aceleração, esse corpo muda o seu estado de movimento. Beleza? E não esqueça que quando nós falamos de inércia, a medida da inércia na física, a medida da inércia na dinâmica é a massa do corpo. A medida da inércia é a medida da massa do corpo. Se você quer saber o quanto o corpo tem de inércia, basta você saber a sua massa. Corpos que apresentam maior massa vão apresentar maior inércia, ou seja, maior tendência em permanecer no seu estado de repouso ou equilíbrio estático,
ou maior tendência de permanecer no seu estado de equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme. Então, a medida da inércia é a medida da massa do corpo. É medida pela massa do corpo, ok? E aí vamos para a questão. Ele fala assim, ó, ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro, o que é que vai acontecer? O passageiro está numa situação de movimento e, por inércia, naturalmente, esse corpo quer permanecer em movimento. Então, espontaneamente, esse corpo vai ser jogado para frente, porque ele quer permanecer em movimento. E é exatamente para isso que serve o cinto de segurança, né? O cinto de segurança serve exatamente para evitar a inércia, tranquilo? E aí, se você ler, e aí se você for para a letra A, ele fala assim, mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Falso. O corpo mantém-se em movimento por inércia. Tende a continuar em movimento, letra B, e colide contra o para-brisa. Beleza? Letra B é a letra correta. Ó. Ele tem uma tendência natural em continuar em movimento e colide contra o para-brisa. Verdadeiríssimo. Letra C. É empurrado para frente pela inércia. Galera, inércia não é uma força. Inércia é uma tendência natural dos corpos em resistir a qualquer mudança no seu estado de movimento. Então a letra C está errada. A inércia não empurra, tá certo? Letra D. Permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele. Falso, tá certo? Então, como o carro estava em movimento, todos os pontos que pertencem ao carro tendem a permanecer em movimento. Então, ao frear bruscamente, o passageiro tende a permanecer no seu estado de movimento, colidindo contra o para-brisa. E a nossa resposta correta aí seria a alternativa B de bola. Beleza? Valeu!